Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 a 11, que diz: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ao meditar sobre essa passagem, que Paulo fala à igreja de Corinto, observamos um princípio que o Senhor fala conosco sobre o poder e a relevância da nossa semente para o nível de colheita que nos foi prometido. Estamos falando da colheita na exata proporção do plantio. Deus não impõe o quanto devemos plantar. Cada um semeia segundo propôs em seu coração. A decisão é nossa. Usamos da nossa vontade e poder de escolha para determinarmos o quanto semearemos. Não é Deus que decide o quanto eu semeio. Sou eu mesmo que faço a minha escolha e tomo a minha decisão. Contudo, o Espírito Santo mostrará o que deve ser feito, no tempo que deve ser feito e na sua proporção. Ninguém colhe mais do que aquilo que semeou, ou seja, o tamanho da colheita também não é determinado por Deus. Ao permitir que nós tomemos a decisão sobre o quanto plantaremos, Deus também deixou em nossas mãos o poder de determinarmos o quanto colheremos. Nós mesmos determinamos o quanto plantamos e, ao mesmo tempo, determinamos a colheita, pois ela sempre é proporcional à quantia de sementes que plantamos. Ninguém poderá dizer que Deus o forçou a plantar, mas também não poderá reclamar com Deus por não estar colhendo. Se quisermos romper todas as áreas da nossa vida, e principalmente nas áreas espiritual e financeira, e andar na bênção do Senhor, teremos que plantar mais. Outro aspecto que deve ser enfatizado é que a colheita não é automática, mas precisa de tempo. Alguns plantam a semente num dia e no outro já estão cavando a terra para verem por que ainda não brotou. Eu colho hoje a semente que eu plantei ontem e colherei amanhã a semente que eu estou plantando hoje. Há um processo por trás desta lei e as coisas não são imediatas, mas a colheita é certa e não falhará. Estou colhendo hoje algumas sementes financeiras que eu plantei há muitos anos atrás e que eu nem imaginava que ainda tivessem possibilidade de produzir frutos. No reino espiritual, não ocorre a mesma cronologia de desenvolvimento e amadurecimento da semente que ocorre no reino natural. Mesmo depois de germinar, a semente ainda tem diante de si todo um processo de desenvolvimento e amadurecimento antes de chegar o momento da colheita. Jesus apresentou este processo na seguinte ordem descrita no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 28 e 29, que diz: Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Poderemos colher num tempo que os nossos olhos parecerá ser rápido, e em outras situações talvez colhamos num tempo que nos parecerá demorado. O fato é que a colheita somente poderá ocorrer quando o fruto estiver pronto. Outra verdade importante sobre a lei da semeadura e da colheita, ou ceifa, é que também precisa ser entendida. É que a semente só frutifica se vier a morrer. O Senhor Jesus declarou isto no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 24, que nos diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que o Senhor quer nos ensinar e nos mostrar é que não ofertamos para recebermos, e sim pelo propósito da entrega em si. Além de honrarmos ao Senhor, ainda estaremos suprindo as necessidades do reino de Deus e de outras pessoas.
Quando ofertamos, estamos lançando uma semente que trará uma colheita. E devemos semear com a consciência de que isto produzirá frutos, mas não podemos lançar a semente só pensando na colheita. O desejo de abençoar nos faz abrir mão de algo que liberamos em favor do reino de Deus ou de alguém. Esta atitude de abrirmos a mão é o momento em que a semente morre para nós e poderá frutificar. Mas uma atitude egoísta e interesseira pode impedir que a semente germine. Fazer o bem pensando em nós mesmos não é fazermos o bem de verdade, mas é usarmos do benefício como um trampolim apenas para alcançarmos uma certa bênção. Esta é a mesma filosofia apregoada pelos que fazem caridade passando um recibo. Mas as Escrituras Sagradas nos ensinam a fazermos o bem sem esperarmos nada em troca, como vemos descrito no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, versículos 31 a 35, que diz: Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. É logo depois desta afirmação, no versículo 38, que Jesus nos afirma a promessa da abundância sobre nossa atitude em obediência. Observe o que diz: Deem, e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Logo, não podemos negar o ensino que nos foi entregue e as promessas divinas de que todo aquele que dá recebe de volta. Mas também não podemos dar somente com a intenção de recebermos, pois aí estaríamos anulando a lei da colheita, pois a semente plantada, que não morre, não germina, é uma semente desperdiçada. Tudo que não é movido por fé e amor, em essência, é pecado. Não é errado pregarmos e dizermos ao povo que, quando dão a Deus, eles recebem de volta, porque certamente este princípio é verdadeiro, mas precisamos motivá-los a dar por amor e honra ao Senhor, bem como por misericórdia e compaixão pelos seus irmãos. Se as nossas ofertas não expressarem honra, o Senhor também não nos honrará. Ao ofertarmos por amor e não por interesse, permitimos que a semente morra para nós. E é aí que o processo de germinação ocorre e faz com que a colheita venha ao seu tempo. Por isso que a oferta de Ananias e Safira não foi considerada uma semeadura que trouxe uma boa colheita. Nem tampouco a oferta de Caim, lá no início da história, porque ofertar com a motivação errada rouba de nós os benefícios prometidos por Deus. A palavra diz que ele ama ao que dá com alegria e ao que se compraz no ato de dar. A semeadura deve ser uma prática regular e uma expressão de perseverança. A palavra nunca nos aconselha a lançarmos uma só semente. Em todos os exemplos que vemos, há sementes que frutificam e há sementes que não frutificam, mas a insistência e constância nos levarão aos frutos, como vemos descrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 6, que diz: Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A semente tem que morrer para nós no momento da semeadura. E esta atitude de não podermos contar com todas as sementes lançadas nos faz refletir sobre o número de vezes que temos que semear. Por outro lado, não podemos perder de vista que o Senhor quer nos manter cientes de que a colheita virá. Ele alimenta em nós uma expectativa de que, em algum momento, algumas destas sementes produzirão o seu fruto. Precisamos deste equilíbrio, de termos, por um lado, a consciência de que há bênçãos prometidas para quem aciona este princípio, e por outro, de mantermos a consciência de darmos com o espírito e a motivação corretos. Muitos perdem a sua colheita financeira por falta de perseverança.
É como se você esperasse pouco tempo após o plantio e então você virasse as costas para a terra semeada, desistindo da colheita, porque ela não foi instantânea. Além de sabermos esperar, precisamos ter perseverança. Refiro-me à insistência, à continuidade, à longanimidade. Não podemos desanimar, não podemos desistir. A colheita, tanto espiritual como emocional e financeira, virá somente aos que perseverarem em sua semeadura. O apóstolo Paulo ensinou isto na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, que diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Portanto, não desfaleça, não se canse, não desanime, seja perseverante. E a nossa atitude tem que ser discreta. Em tudo que semearmos, tem que ser feita sem alardes, porque senão perderemos a bênção de Deus para as nossas vidas. Esta abordagem foi feita por Jesus, como assim chamado no Sermão da Montanha, descrito no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, no versículos 1 a 4, que diz: "Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que te faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará." Alguns erroneamente pensam que a semeadura, seguida de colheita, é um princípio que funciona só na dimensão material e financeira, quando se dá uma oferta em dinheiro. Mas, na verdade, assim como o emprego correto do nosso dinheiro em favor do reino de Deus ou de pessoas que nos leva a uma boa colheita, assim também as nossas atitudes erradas com relação ao uso do dinheiro são igualmente uma semeadura. E quando a semente é ruim, a colheita também será igualmente ruim. Toda quebra de princípios na área das finanças é uma semeadura improdutiva. A retenção de dízimos e ofertas alçadas, a sonegação de impostos, o roubo, a desonestidade nos negócios, o alarde com relação às ofertas e muitas outras. A forma como vivemos influi muito. Não basta fazer a coisa certa, temos que fazer do jeito certo. A semeadura não é aquilo que fazemos, mas da forma como fazemos. A importância de conhecermos a forma mais ampla da lei da semeadura e da colheita é porque este entendimento certamente nos estimulará a praticá-la. O conhecimento não fará absolutamente nada além disto. A verdade é que não interessa o quanto sabemos sobre lei, e sim o quanto a praticamos. Por exemplo, não interessa quem planta uma semente, se é um engenheiro agrônomo que conhece tudo sobre germinação ou se é alguém completamente ignorante acerca de plantio. A semente brotará pelo ato do plantio e não pela dimensão do conhecimento de quem plantou. Quando comecei a praticar regularmente a lei da semeadura em minha vida, eu não conhecia tudo o que hoje eu sei que está por trás dela, mas, mesmo assim, passei a desfrutar da colheita, pois o que vale não é o quanto você conhece sobre a lei da semeadura e da colheita, e sim o quanto você pratica. Se você se tornar um doutor em semeadura e colheita, mas não praticar o que você aprendeu, de nada valerá o seu conhecimento. Mas, se você perseverar em semear, você certamente colherá conforme a promessa divina. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, por a cada dia nos ensinar, nos mostrar que aquilo que fazemos de entregar as nossas primícias, de consagrar o nosso dia, de ofertar estas primeiras horas, orando, intercedendo, meditando na sua palavra, é um modo, Pai, de semearmos, é um modo de fazermos a diferença, é um modo de estarmos, ó Pai, diante do seu altar e fazer com que a sua presença seja manifesta em todos os lugares. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado pelo seu amor e pelo seu cuidado. Mantenha-nos constantes diante daquilo que o Senhor propôs para as nossas vidas, cada um diante do seu propósito, Pai. Que ninguém faça aquilo que acha que deve fazer, mas que eles façam aquilo que o Senhor ordenou a fazer e se mantenham firmes e perseverantes. Que se mantenham diante da sua promessa, diante do seu querer
diante da sua unção, diante da sua graça, que a cada dia mais estes frutos venham, se multipliquem e que haja, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, colheitas tal que eles, Pai, sejam, Senhor, superabundados diante, Senhor, da sua presença e com tudo isso eles possam abençoar todos aqueles que estão em volta. Que em nome de Jesus, que seja este o tempo de todos viverem esta grande colheita, mas uma colheita, Pai, através, Senhor, do tempo correto, através da maturação correta, através, Senhor querido, do tempo exato, Senhor, do seu querer e da manifestação do seu poder. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua graça e obrigado pela sua unção. Assim oramos, agradecidos a Ti, Pai. Muito obrigado por mais este dia. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos para que se cumpra e se estabeleça o seu querer sobre este dia, sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre todos os nossos irmãos. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.